Bom, boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais um Capacita 6 da semana. É o nosso programa de capacitação interna, baseado na gestão por competências e gestão de talentos, onde a gente conta com os nossos próprios colaboradores internos, nossos gestores, para multiplicar os conhecimentos sobre o que a gente faz no nosso dia a dia da gestão pública aqui na Secretaria de Saúde. É um programa encabeçado pela Diretoria-Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, da qual eu estou à frente, que é vinculada ao secretário de Saúde, Eu sou Juliana Cal, e essa, dentre outras ações, que são estratégicas e prioritárias para o desenvolvimento da secretaria e para a melhoria da governança. E aí, o tema que ficou para essa semana, com o nosso convidado aqui especial, nosso diretor de informatização e inovação em saúde, é o nosso querido Bruno Rodrigo Abreu. Ele vai conversar com a gente sobre saúde digital, um tema fundamental, para a gente aqui, especialmente na secretaria, e que vem ganhando uma relevância expressiva nos últimos anos, e especialmente com o advento aí da pandemia, ganhou uma relevância ainda maior. Temos aqui o núcleo do Telesaúde, que faz um trabalho fundamental, que é inclusive o nosso parceiro nessa ferramenta do Capacita 6, com a direção de Dulcineide Oliveira. Ela vai também, inclusive, estar aqui com a gente no cronograma, uma aula dela no dia 3 ou 5 de novembro, a primeira semana de novembro. Dulcineide vai falar com a gente sobre as estratégias tanto da telesaúde quanto da telemedicina, a aplicação da saúde digital. Então, Bruno hoje vai conversar com a gente de uma forma mais genérica, o que é saúde digital, que benefícios isso traz para uma organização. E Dulcineide, na primeira semana de novembro, vai conversar com a gente sobre algumas ferramentas já de aplicação da telesaúde e da telemedicina na prática da gestão. É dia 3, Denis está me dando a fila aqui. Joia, então é isso. Eu quero agradecer inicialmente, como sempre, o patrocínio do próprio secretário para esse programa acontecer, o nosso Capacita 6. A gente já conseguiu desenvolver mais de 30 temáticas até agora ministradas, mais de 1.500 servidores que puderam participar desses nossos momentos de compartilhamento. Então, tem sido um espaço muito rico de troca, E aí, agradecer ao secretário pelo patrocínio, agradecer ao Telesaúde pela parceria, a CEAF, a Dulcineide, a equipe toda, na figura de Emerson, que está sempre com a gente. E agradecer aqui a equipe da DGMOG, especialmente nas pessoas de Denis e Rodrigo, que me apoiam aqui também no projeto. E aí, Bruno tem uma experiência larga aqui na secretaria, ele já está aqui há alguns anos. Então, além de formado em tecnologia da informação, Bruno tem especialização em saúde, Em saúde, não sei se é saúde digital o nome, ele vai dizer melhor, mas em tecnologia da saúde, informática da saúde, Então, Bruno tem especialização nisso, E ele tem muito o que contribuir aqui com a gente, tanto do trabalho que vem sendo realizado, dos avanços, como do conhecimento dele, do que ele tem para compartilhar conosco. Então, vamos lá, meu querido. A aula fica aberta para você ministrar do jeito que você quiser, Conversando com o pessoal ao longo, no final, como você achar melhor. Os alunos fiquem à vontade para fazer a avaliação no final. E quem quiser, o certificado ele é emitido. Assim que você faz a avaliação, o certificado na própria plataforma, vocês podem emitir. Quem tiver dúvida, qualquer dificuldade, basta procurar o pessoal da equipe aí do Telesaúde ou da equipe nossa aqui de Denis para emitir esses certificados, mas a própria plataforma ela faz isso. Certo? Então, Bruno, quero te agradecer
imensamente tu teres aceitado participar aqui do espaço com a gente e te dizer que é um privilégio para a gente poder te ouvir e ouvir um pouquinho dessa tua experiência desses anos aqui na saúde, tá? Então, te agradeço muito, te passo a palavra e aí no final da aula, Denis, ele faz a finalização da gravação, eu não vou estar presente para fechar a fala, mas e aí você toca tranquilo com o pessoal no decorrer do curso. Lembrando que a aula é gravada, ela está sendo gravada, todo o material fica disponível no site da Degemog, lá em serviços, em Capacita 6. Tanto a aula gravada, quanto o conteúdo. Esses slides que Bruno vai apresentar para a gente, ficam lá também, disponíveis. Então, ninguém precisa se preocupar com copiar, né? Pode prestar atenção aí à vontade no que ele está falando, sem se preocupar com estar anotando, que vai estar tudo disponível. E Denis colocou aí já o linkzinho do site da Degemog. Entrem lá para conhecer. E aí, esse site que ele colocou é um site genérico. E aí, vocês entram neles, vão em serviços e entrem em Capacita 6. Joia? Querido Minha Bruno, amiga, com você. obrigado aí pela introdução. Eu fico realmente muito feliz de estar participando de um programa como Capacita 6, de estar conseguindo compartilhar um pouquinho do conhecimento obtido esses anos todos com vocês. Ju, chamo de Ju, Juliana Cal, minha amiga, gosto muito. Então, é uma alegria dupla estar podendo compartilhar isso com a secretaria e estar podendo participar desse programa que, para mim, veio revolucionar a secretaria. Eu acho que tem muita gente com muito conhecimento aqui e a gente poder estar ouvindo um pouquinho do conhecimento de cada pessoa, contribuindo com o seu próprio trabalho, melhorando o trabalho da secretaria, eu acho que é a missão. E como o Ju falou, vamos falar um pouquinho de saúde digital. A pandemia deu uma acelerada nesse tema, mas é um tema que já vem avançando muitos anos aqui na secretaria. E antes de começar a conversar com vocês, eu gosto de aula bem dinâmica. Esse modelo de aula remota é um pouquinho diferente para mim, não estou acostumado. Então, fiquem bem à vontade para lançar pergunta, para fazer questionamento, para fazer comentários. Eu gosto de uma aula bem participativa para a gente poder estar contribuindo. Os slides, vocês vão perceber que eles têm muito pouco assunto. Eu não gosto de escrever muito, é mais imagem, é mais tópico, para que realmente a gente possa fazer uma evolução conjunta. E assim, eu estou na secretaria desde 2016, cheguei aqui em outubro, para cuidar da regulação e da assistência do que fosse ligado à tecnologia. Gostei tanto da área que fui fazer uma especialização em informática em saúde na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Recebi meu diploma e aí fiz alguns trabalhos nessa vertente. Virei gerente, depois superintendente, agora diretor. Fui uma escadinha aí que realmente, graças a Deus, com a valorização da equipe, a gente foi alcançando. E a pandemia reforçou e muito essa questão da necessidade de estar conversando mais. Eu acho que nunca a gente recebeu tanta demanda e tanta necessidade da secretaria. Isso foi muito bom. E aí, isso tem trazido grandes avanços para aqui, para a secretaria, mas não adianta a gente tentar avançar sem entender um pouquinho, sem conhecer como é esse processo, sem ter os conceitos básicos do que é saúde digital. Eu fico muito feliz em ter parceiros hoje dentro da secretaria que contribuem com esse projeto e a gente está junto e eu acho que a pretensão da secretaria, o próprio secretário falou que a gente tem muito a crescer com tecnologia aqui e que o SUS pode sim ser um serviço de grande qualidade para a população. Então não dá para a gente pensar em alguma coisa dessa sem pensar em saúde digital. Eu vou falar um pouquinho bem superficialmente de telesaúde, Juliana já deu uma iniciada aí para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais. Então, em novembro, a gente vai ter um quero mais detalhado aí com o pessoal, com Ninha da Telesaúde. Então, hoje vamos fazer uma aula bem geral, trazendo uns conceitos, mostrando um pouquinho desse processo. Eu vou compartilhar minha tela. Posso compartilhar, né, Ju? Pode, eu acho que sua tela já está compartilhada, na verdade. Eu vou fechar aqui minha câmera. Perfeito. Vou compartilhar aqui.
Aí eu vou ficar olhando para o outro lado, então eu vou tirar minha câmera aqui para vocês não me verem olhando para o lado errado. Está todo mundo vendo minha tela? Compartilhei aqui. Deixei a câmera para não ficar olhando para a apresentação e não estar olhando para vocês. Eu vou reabrir aqui a câmera agora. Aí eu consigo acompanhar agora. Qualquer coisa, se vocês precisarem perguntar, vocês jogam aí no chat, eu dou uma olhadinha aqui de lado e a gente vai evoluindo. Então, vamos tentar entender um pouquinho desses conceitos de saúde digital. O que é saúde digital? Quais são os benefícios que a saúde digital vem a trazer para a gente? A aula, hoje, tem essa missão, que é apresentar e nivelar os profissionais da Secretaria de Saúde nas novas ferramentas e abordagens digitais. E aí, uma coisa que é importante sempre frisar, e é uma coisa que eu trabalho muito aqui com o pessoal da DGIS, é que não adianta eu pensar só em criar sistema, em fazer BI, se não tiver a missão de otimizar e melhorar a prestação das suas atividades na gestão da SES e na prestação da assistência. Não adianta eu pensar em saúde digital, em só fazer tecnologia. Eu preciso ter esse foco de otimização e de melhoria do trabalho, seja da gestão, seja para o paciente que está lá no hospital. E aí tem uma introduçãozinha do conceito de saúde 4.0. Se vocês virem vídeos, palestras falando de saúde 4.0, é um outro termo que também é utilizado para falar de saúde digital. E aí existe uma grande expectativa, não sei se vocês já viram essas imagens em algum local, ou se já tiveram a possibilidade de ter esses conceitos introduzidos. Então, quando a gente fala de saúde digital, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa que esteja aqui da grande maioria das pessoas que eu converso, talvez sejam coisas como essa. Então, um médico ali, fazendo o acompanhamento do paciente, com uma tela de projeção mostrando o exame que ele realizou para poder alinhar com o paciente. Ou então, um gestor público hospitalar com vários dados, acompanhando a situação do corpo humano, verificando como é que está essa situação num surto, por exemplo, agora, da varíola dos macacos no mundo, fazendo um acompanhamento de como isso tem impactado a saúde mental da população. Então, vários indicadores que ele possa se trabalhar. Um outro conceito, a figura do lado, essa mais central em cima, os médicos fazendo a cirurgia e vários dados e relatórios aparecendo na frente deles para fazer esse acompanhamento da cirurgia. E, em último caso, que talvez aqueles que mais resistem a informatização dentro de um hospital, é pensando que daqui a algum tempo eu não vou ter mais médico, o robô vai fazer a cirurgia, vai fazer a sutura, vai liberar o paciente, não vou precisar mais daquele profissional dentro do hospital. Então, tem-se tudo isso. Estou mandando as fotos aqui, acho que está tudo certo. Tem esses conceitos, mas assim, gente, vamos pisar no chão um pouquinho. A gente não... Talvez em algum momento a gente vai chegar em um desses cenários. Eu imagino que o robô operando sozinho a gente não vai chegar nunca, porque não adianta a gente pensar em informatizar um processo se não tiver acompanhamento de um profissional de saúde. Mas as outras realidades são possíveis sim de ser alcançadas, mas vamos com calma, vamos amadurecer mesmo, vamos entender um pouquinho do que pode ser alcançado, das coisas que a gente pode fazer. Mas muito dessas expectativas hoje já são realidade. Então, eu não sei se você já teve a experiência de verificar algum desses tipos de trabalho. A primeira tela, à esquerda, a gente vê um profissional médico com vários monitores, trazendo não só o resultado do exame, ali está o cérebro, né? Para auxiliar o laudo dele, mas esse resultado, esse exame, ele já traz uma série de informações, muitas vezes traz alguns indícios. Uma outra equipe técnica pode estar trabalhando no mesmo paciente, fazendo uma outra análise, para que essas informações sejam consolidadas e agrupadas para o melhor tratamento que aquele paciente vai trazer. Essa foto da esquerda, ela já é realidade em muitos hospitais públicos e privados do mundo.
Então, é uma realidade que a gente pode tentar trazer aqui para a Secretaria de Saúde. Uma outra realidade, essa imagem abaixo, eu tirei da internet, mas é importante frisar que ela já é realidade aqui na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Então, a gente tem um profissional que está trabalhando no seu computador, ao lado ele tem um tablet que vai estar munindo ele de informações de algum sistema que ele precisa ter acesso, e ele tem os dados daquele paciente, ele tem os dados de um hospital, para ele poder fazer o trabalho dele ou decidir tomar as decisões estratégicas. Então, eu tenho ali muitos painéis estratégicos que a gente pode estar recebendo isso num notebook, num computador, num tablet, num celular, para dar o suporte à tomada de decisão. No meio, eu tenho uma outra realidade que já existe. A gente tem um profissional médico ali com um painel. Bruno, isso aí parece cena de filme. Parece cena de filme, mas hoje a gente já tem óculos de realidade aumentada. A que o médico está utilizando na foto do meio em cima não é esse óculos, é uma montagem, mas o médico embaixo, que está vendo esse coração projetado, ele já está utilizando essa tecnologia. Então, hoje, no mundo, já é realidade os profissionais utilizarem esses óculos de realidade aumentada para verificar não só órgãos do corpo humano, como o coração que está sendo observado, como painéis, indicadores, toda aquela parte de monitoramento que é feita do paciente, ele pode estar utilizando, e isso vai dar o suporte para ele fazer o procedimento da forma correta, da orientação daquilo que cada paciente individualmente está precisando. Em cima à esquerda, eu trouxe uma brincadeira aqui para vocês, um robô. Não é a realidade hoje no mundo, mas quem sabe muito em breve não vai ter. Imagina um robô dentro do Alquilog, do nosso estoque, fazendo a seleção, pegando o medicamento, fazendo o envio desse medicamento para uma unidade de saúde nossa, indicando qual unidade está faltando estoque, está precisando, para a gente poder fazer esse direcionamento. Hoje não é realidade aqui na Secretaria, mas quem sabe muito em breve. Mas embaixo, aqui no Brasil essa cultura ainda está para chegar, mas nos Estados Unidos já é muito forte. A gente já tem robôs que fazem entregas. Então aí tem um robô da Amazon Prime fazendo a entrega de uma encomenda para a mulher, mas isso pode ser realidade talvez para um remédio em casa, talvez para algumas entregas hospitalares que a gente pretenda fazer. Então tudo isso que tem nesse slide já é realidade no mundo e muitos desses já são realidade aqui no Brasil. Então, imagina a quantidade de coisas que a tecnologia pode fazer para a secretaria. Talvez você tenha alguns projetos, talvez você, a partir desse primeiro slide, pensou em algumas coisas e a gente pode alcançar. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter essa certeza de que a gente pode conseguir melhorar e muito as atividades da Secretaria de Saúde com tecnologia. Mas não adianta eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aí eu passo para o próximo slide, que eu acho que é o slide central da aula de hoje, é que não adianta eu pensar em saúde digital, não adianta eu pensar em saúde 4.0 se eu quiser trabalhar sozinho. Essa foto vem retratar como é que a saúde digital funciona em qualquer unidade administrativa, em qualquer secretaria de saúde, em qualquer hospital. Precisamos trabalhar juntos. E aí, quando eu falo juntos, não é pensar só em quem é de tecnologia. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa apresentação de hoje são da área de tecnologia, mas é da importância de estar envolvendo outras pessoas da área de negócio, está envolvendo enfermeiros, está envolvendo médicos, está envolvendo servidores públicos, está conversando com os secretários executivos, o secretário de saúde, o diretor do seu hospital. É preciso que toda a equipe esteja unida no foco e na missão de fazer com que a saúde digital realmente funcione dentro da sua unidade. Então, a gente aqui da DGIS, a gente está abraçado. Eu acho que essa figura retrata muito da realidade da gente, que a gente tem vivido hoje aqui na diretoria. A gente está nesse abraço e a gente não quer ficar abraçado sozinho. A gente quer abraçar você que está no hospital, a gente quer abraçar você que está no Ageres, a gente quer abraçar você que quer melhorar a atividade da vigilância, da assistência, da regulação, do controle de RH. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece da importância de fazer um melhor trabalho dentro da equipe que cuida do RH da Secretaria de Saúde, da administrativo, financeiro. Então, a tecnologia quer abraçar toda a secretaria.
Então, vamos trabalhar junto para que esse abraço possa se expandir e, dessa forma, a gente unido numa missão de melhorar a prestação do serviço da saúde à população, a gente vai conseguir avançar muito. E a saúde digital permitirá que isso seja alcançado. Então, vou trazer alguns conceitos gerais. Eu quis trazer... Tem vários conceitos, alguns com abordagens um pouco distintas, mas eu quis trazer os mais genéricos que a gente tem da área. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde digital é o uso e ampliação de soluções digitais de saúde que podem revolucionar a forma como as pessoas em todo o mundo alcançam padrões mais elevados de saúde e acessam os serviços para promover e proteger sua saúde e bem-estar. Então, qualquer coisa que eu vá implantar de tecnologia que dê ao paciente, dê à população, um padrão de saúde mais elevado e que permita a ele acessar os serviços, ou seja, eu preciso ter canais onde o paciente consiga consultas, consiga exames, consiga cirurgia, consiga aquele serviço que ele precisa de forma mais célere, promovendo a sua saúde ou protegendo a sua saúde com ações de vigilância, verificando casos de surto, incidências, identificando áreas, isolando pacientes, isolando determinados bairros, um determinado como é que eu posso dizer, um produto, um arroz, um feijão, um leite. Então, a gente tem essa missão de também identificar agentes causadores de doença para evitar que o paciente ou que um determinado cidadão, um determinado município possa adoecer e aí ser necessário um acompanhamento e a realização da assistência. Um outro conceito de saúde digital que complementa o que a OMS defende é que a saúde digital é a junção das revoluções digital e genética. Eu acho que é importante trazer esses dois conceitos. Revolução digital, a gente está mais do que acostumado, a gente já vive isso. Eu acho que é importante. Que ninguém hoje aqui está distante dessa realidade. Quem hoje não tem um celular, quem hoje, para trabalhar, não usa um computador. Acho que a gente o que a gente mais recebe de demanda aqui na diretoria é solicitação de computador, porque ninguém hoje trabalha sem um computador. Então, essa revolução digital acompanha a saúde digital juntamente com a revolução genética. E aí, quando a gente fala de revolução genética, o pessoal tem muito aquele conceito do mapeamento do DNA, mas a gente não está só nisso. Revolução genética embarca toda a área de saúde. Então, qualquer revolução digital que seja associada à área de saúde é considerada saúde digital. Com o objetivo de reduzir, e aí, importante frisar, a gente sabe que tem muitas ações e muitos programas que ainda são ineficientes. Então, a gente precisa identificar como reduzir essa ineficiência para melhorar a prestação de cuidados de saúde. Melhorando o acesso, reduzindo custos. Cada vez que a gente chega dentro de um setor, cada vez que a gente mexe com um processo, cada vez que a gente muda um fluxo, isso reduz custos ao Estado, isso reduz custos aos hospitais. Então, a saúde digital contribui muito com isso. Aumentando a qualidade, ou seja, é o BBB. Eu consigo melhorar, é bom, a gente reduz o custo e a gente melhora a qualidade. Tornando a assistência, importante frisar, mais personalizada e precisa. Mesmo que eu esteja gripado, você esteja gripada, sua mãe esteja gripada, a assistência para cada um desses pacientes pode ser personalizada. Por quê? Dependendo do meu quadro clínico, o meu tratamento ele vai ser diferenciado do seu, vai ser diferenciado do que a sua mãe receber. Mas para que essa medicina seja personalizada, eu só consigo se eu tiver acesso às informações, a informações de cada paciente de forma individualizada. Um outro conceito que eu quero trazer também, que é importante, é que a saúde digital consiste em uma nova forma de atuação da assistência, aplicando abordagens e ferramentas digitais em seu processo. Não adianta, eu sei que existe uma forte resistência, apesar que essa resistência está cada vez menor. Os médicos querem continuar com seu bloquinho de papel, com o prontuário do paciente, porque ele não quer parar o seu trabalho, e aí eu entendo ele não quer estar parando o acompanhamento que ele está fazendo o paciente para sentar no computador que está lá do outro lado,
para digitar seu processo, mas como eu posso fazer com que o paciente seja acompanhado e tenha seu dado resguardado sem que ele informatize a sua atividade. Então, eu preciso mudar essa cultura do papel, mudar a cultura do bloquinho, mudar a cultura da caneta, e a gente precisa pensar em como mudar isso para fazer a introdução da saúde digital dentro da assistência. E a saúde digital, e aí é um apelo que eu faço para cada um que está aqui hoje, para que a gente se torne agente promotor da saúde digital, ela somente alcançará sucesso se uma ampla diversidade de atores, ou seja, não sou só eu, não é só você. A gente precisa provocar e convocar outros atores que se sintam atraídos para atuar como parceiros reconhecidos e comprometidos, patrocinadores institucionais ou financeiros, contribuidores compromissados, aportando conhecimento. Todos os que estão aqui, tem 45 pessoas nessa sala nesse momento. Vocês, 44, têm conhecimento que pode contribuir com a realização do projeto de saúde digital. Tenho certeza disso. Cada um tem aqui um foco, tem uma atuação, tem um conhecimento que pode, conjuntamente, melhorar a implantação da saúde digital dentro da secretaria. Ou recursos, em geral, e aí temos os patrocinadores para poder estar trazendo esse recurso, seja da Secretaria de Saúde, seja de um convênio, seja de uma emenda parlamentar, seja de um recurso SUS, para que a gente possa estar fazendo com que a nossa ideia se transforme em realidade, com usuários engajados que buscam extrair o máximo da saúde digital em benefício coletivo. E aí não é pensando na CEAF, não é pensando na regulação, não é pensando na assistência, não é pensando no hospital, não é pensando em mim, não é pensando no meu setor. É pensando no bem coletivo. Porque se eu melhorar a qualidade da assistência com a saúde digital para um paciente, um que seja, aquele paciente que teve seu tempo de internação reduzido, o leito vai estar disponível para que um outro paciente já ocupe. Então, é um benefício que vai em cascata. Se eu ajudo um, esse benefício vai chegando a vários outros pacientes. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar, quando a gente fala de atores, eu queria trazer o conceito dos participantes. Quem são, Bruno, mas quem são os participantes de um projeto de saúde digital? Eu agrupei aqui em 5 categorias. Alguns livros trazem mais categorias, alguns livros trazem menos. Mas eu quis trazer esses 5 porque, para mim, eles são a realidade que a gente vive aqui hoje na secretaria. Tem uma imagem aí do lado mostrando. Talvez vocês critiquem alguns dos atores que estão aqui nessa imagem do lado, mas uma coisa que é importante dizer. Todos os atores, todos que estão na figura do lado, são importantes. Quer seja você aquele que está subindo na escada, quer seja você aquele que está pegando um peso, quer seja você aquele que está observando do lado de fora. Então, temos dos 5 grupos de atores, quem são? O primeiro grupo é o grupo dos líderes. Então, esse líder, ele pode estar em qualquer hierarquia. Pode ser um gerente, pode ser o diretor, pode ser um secretário executivo, pode ser o governador, pode ser o presidente, pode ser uma instituição. Então, o líder é aquele cabeça do projeto, que ele é responsável por elaborar toda a estratégia e definir o plano de ação. Hoje, aqui na secretaria, a maioria de vocês tem o conhecimento e usam. A gente tem os planos operativos. Então, são projetos, são planejamentos que são feitos com foco em realizar uma ação que tem várias etapas. Então, os líderes vão se unir juntos, eles vão elaborar essa estratégia, definir quais são as metas, quais são as ações que vão ser realizadas, minando chegar em um determinado objetivo. Então, para qualquer projeto que a gente vai fazer, é importante e necessária a figura desse líder. Mas o líder, ele não trabalha sozinho. Ele precisa do grupo 2, que são os parceiros. Quem são esses parceiros? São as pessoas que os líderes vão entender como participantes importantes. Ou seja, eu preciso de pessoas que nos ajudem a planejar e realizar atividades para seguir esses objetivos. Então, ele elenca parceiros, ele seleciona parceiros baseados na expertise, no conhecimento, no foco que ele quer atingir, na meta que ele quer alcançar. Então, ele seleciona parceiros para estar contribuindo com esse projeto. E aí,
Não adianta eu ter líderes, planos e parceiros se eu não tiver patrocinadores. Esses patrocinadores não é só, quando a gente fala de patrocinador, a gente associa muito o fornecedor que tem o recurso financeiro, né? Não adianta eu tentar pensar em um projeto aqui da Secretaria de Saúde se eu não tiver dotação orçamentária, se eu não tiver autorização do secretário, se eu não tiver a liberação da CPF. Não vamos lembrar só da questão financeira. Eu preciso não só daqueles que me forneçam recurso financeiro, mas também que me forneçam recursos tecnológicos e humanos. Não adianta eu pensar em informatizar uma unidade. A gente está com alguns projetos de informatização dos hospitais regionais, mas a maioria deles está me pedindo e precisam de computador. Então, eu preciso de patrocinadores que forneçam recursos tecnológicos. Seja o computador, seja a internet, seja tablet, seja sistema, seja painéis. Então, esses patrocinadores vão entrar com esse recurso tecnológico. E, claro, não adianta eu inserir só tecnologia se eu não tiver recursos humanos. Um grande problema que acontece aqui na secretaria, e como eu estou entre pessoas daqui da secretaria, eu posso partilhar isso com vocês, é que todo novo projeto que nasce na secretaria precisa necessariamente de uma pessoa nova. Isso é um rito aqui da Secretaria de Saúde. Ah, não, tal atividade não era feita. Para ser feita agora, eu preciso de uma pessoa. Mas será que isso é um fato? E assim, eu tenho uma equipe, imagina que eu tenho 10 pessoas na equipe. Será que com a introdução de tecnologia dentro daquele setor, dentro daquele processo, eu realmente vou precisar de mais uma pessoa? Ou será que é o contrário? A gente viu isso acontecer dentro do Hospital da Restauração, num setor de faturamento. Não sei se o Osmar está por aí, mas a maioria das pessoas acompanharam esse grande projeto na redução de pessoas. Então, a partir do momento que eu informatizo um setor, pode ser que exista uma necessidade de aumentar o quantitativo de recursos humanos, sim, mas também pode ser que haja uma necessidade de diminuição. E aí a diminuição não necessariamente aquela pessoa ela vai ser demitida, né? Ela pode ser alocada para um outro setor para fazer uma atividade que seja muito mais benéfica e que necessite de um ser pensante para executar a atividade, onde o computador e a tecnologia faz essa atividade de forma muito mais otimizada. Além dos patrocinadores, a gente também precisa dos contribuintes. E quem são esses contribuintes? Muitas vezes o conceito do contribuinte ele se mistura com o parceiro. O parceiro ele é convocado pela liderança para montar a estratégia e para fazer com que os objetivos sejam alcançados. O contribuinte é aquela figura que tem um saber notório. Bruno, o que é esse cara que tem um saber notório? É aquela pessoa que conhece do processo do início ao fim. É aquela pessoa que ele já está há muitos anos dentro de um setor, já está há muitos anos participando de um determinado processo, então ele conhece toda aquela realidade para auxiliar no alcance do objetivo. Então são pessoas, são consultores, são pessoas que a gente entende como os experts daquela área, que podem auxiliar nesse processo. Muitas vezes, quando a gente pensa nesse ser do saber notório, e a grande maioria das vezes acontece assim, e é verdade, a gente vai buscar uma consultoria externa. A gente vai falar com um hospital que já fez isso, a gente vai falar com um órgão, uma empresa privada que já implantou essa realidade, a gente vai pedir uma palestra de uma pessoa que é reconhecidamente referência naquela área, e é importantíssimo, eu acho que a gente precisa trabalhar com isso sim, mas a gente não pode esquecer dos contribuintes internos. Tem muita gente dentro dessa secretaria com muito conhecimento, com muita ação. No plano de maioria, que são os atores, que são os partícipes. Então, eu tenho os 4 atores iniciais, mas eu preciso. Não adianta eu planejar, não adianta eu conseguir recursos, não adianta eu ter as pessoas com expertise, se eu não vou ter quem vai botar literalmente a mão na massa. Então, eu preciso desses atores engajados. Então, não adianta eu liberar um sistema se um setor não utilizar, se uma área não utilizar. Não adianta eu construir um painel que ninguém está usando aquele painel para tomar uma decisão. E não só fazer o uso ou contribuir com a construção daquele processo, mas evoluir esse projeto. Dar feedback aos líderes, dar
colaborar, participar, fazer recomendações. Então, ele é um ator que acaba sendo um contribuinte e um parceiro à medida que ele vai utilizando a solução. Então, esses atores, não adianta eu tentar informatizar um setor, uma área que não quer ser informatizada. Não adianta eu tentar implantar um sistema porque o chefe determinou a implantação do sistema. Eu preciso, para ter o sucesso da informatização, da saúde digital, em qualquer setor que seja, em qualquer área da secretaria que seja, eu preciso de profissionais engajados e colaborativos. O Gustavo fez um comentário aqui, ó, lá no Barão de Lucena, em 2013, quando a gente implantou o setor de faturamento, o setor reduziu a equipe em 50%. Todos os servidores foram alocados em outras áreas. Vê? Então, realmente, a tecnologia ela consegue contribuir, ela melhorou o trabalho do Hospital Barão de Lucena e os atores que estavam em uma determinada atividade puderam ser alocados para atender uma outra atividade que, com certeza, tinha necessidade de pessoal, mas que não tinha como ser atendida porque faltava pessoal. Então, a tecnologia, atuando em determinadas áreas, ela traz essa contribuição e vai destacando pessoas para áreas cada vez mais estratégicas. Então, fechando aqui os participantes, o ator, não adianta, e aí é uma coisa que eu trago para cada um de vocês aqui, eu pensar em qualquer projeto de saúde digital, se eu não, e aí eu volto rapidinho, se eu não relembrar dessa figura. Eu preciso de uma equipe engajada, envolvida e que queira fazer o projeto de saúde digital acontecer. A gente está vendo isso acontecer em muitas unidades nossas, muitos setores aqui da secretaria estão tendo permutas de pessoal, tem setor, pessoas sendo destacadas de um setor mais burocrático para um setor mais tecnológico e vice-versa. Por quê? Os setores que quiserem participantes de um processo de informatização, de um processo de saúde digital, precisa estar engajado. Então, vamos selecionar pessoas que queiram participar e que queiram contribuir do projeto. Depois dos participantes, não adianta eu tentar fazer qualquer projeto de saúde digital sem eu entender a importância do dado. Então, eu estava falando anteriormente do bloquinho de papel, da quantidade de planilhas que vocês usam, da quantidade de relatórios. Hoje a gente tem o SEI, muitos hospitais usam o MV, alguns estão usando o Lavite. A gente tem os sistemas do Ministério, que são muitos. Só o setor da gente aqui tem mais de 30 sistemas desenvolvidos e sustentados pela DGIS. Imagina a quantidade de informação que essa secretaria tem. E, se eu quiser pensar em qualquer projeto de saúde digital, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender a importância do dado. Bruno, o que é o dado? O dado é simplesmente aquele registro. Então, pode ser a altura do paciente, pode ser a temperatura do paciente, pode ser um documento que foi encaminhado, qualquer tipo de dado. Ah, Bruno, tu está falando de uma informação? Não, eu nem transformei ainda o dado em informação. Eu tenho só o dado. Esse dado está salvo num banco, esse dado está digitado num papel, esse dado está registrado numa planilha, esse dado está dentro de um arquivo. Esse dado não é um dado, é uma imagem, que também é um dado. Não adianta eu pensar só em dado. Eu preciso transformar esse dado em informação. Bruno, como é que eu transformo em dado em informação? Eu preciso interpretar aquele dado. Ter o dado cru, ter o dado nu, não adianta de nada. Então, eu preciso evoluir a camada de utilidade. Deixa eu botar aqui. Eu preciso evoluir o valor e a utilidade desse dado, passando para uma segunda etapa, que é a etapa da informação. Então, eu preciso contextualizar, eu preciso colocar esse dado em dashboard, eu preciso agregar esse dado, eu preciso compreender o que esse dado traz de informação para mim. Então, eu saio do padrão só o dado, que é extremamente importante. Não, como é que eu vou transformar esse dado em informação se eu não entender o que é aquele dado? Então, faça essa conversão desse dado em informação. E essa informação, quando aplicada, eu transformo ela em conhecimento. Então, eu preciso evoluir da informação para o conhecimento. Só que esse conhecimento, ele só se materializa quando eu entrego a informação para alguém. Então, esse conhecimento, ele só se materializa quando eu entrego essa informação para alguém. Que pode ser um profissional médico, que pode ser um gestor público, que pode ser alguém da sua equipe,
que pode ser qualquer pessoa que vai receber aquele dado interpretado. Bruno, e aí, como é que eu cheguei lá no conhecimento? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela informação para algum fim. Para melhorar um processo, para atender um paciente, para realizar um chamado, para consertar um computador, para evoluir um sistema. E aí a gente vê a questão dos sistemas especialistas. Eu modelo toda essa informação para transformar isso em conhecimento. Em alguns autores, não são todos, encerram nessa etapa do conhecimento, mas alguns deles passam para um último nível, que é ainda mais útil, que ainda é mais maduro, que ainda é mais inteligente, ele traz esse conceito de inteligência, que é o nível da sabedoria. Então, esse dado foi transformado em informação, foi entregue para alguém como conhecimento, e ele se transforma em sabedoria quando? Que é a nossa missão como agentes de saúde digital. É quando ele otimiza um negócio, é quando ele auxilia um processo de tomada de decisão, é quando ele obtém uma certa vantagem. Então, o processo que era anteriormente foi evoluído e foi melhorado para um novo processo. E isso vai assimilando, vai melhorando a competência e a execução de uma determinada equipe, de um determinado setor, de uma determinada área, de um hospital. Isso vai contribuindo cada vez com a melhoria da execução, da prestação de assistência e da gestão pública da Secretaria de Saúde. E isso volta. Então, a gente precisa estar trabalhando sempre nesse ciclo da informação, do dado, da conversão dele em conhecimento e conhecimento e sabedoria. Mas muito do que está nesse conceito de sabedoria, alguns autores colocam no conceito de conhecimento, para que a gente consiga melhorar a execução das atividades da gente com tecnologia. E aí eu volto um pouquinho no tempo, eu acho que a maioria das pessoas aqui tem essa realidade hoje em vida, que a gente está nessa era da informação e existe uma grande hiperconectividade que muitas vezes nos tira do foco. A gente tem muita fonte de dados, a gente recebe muita informação em tempo real, a gente tem tecnologia de acesso extremamente facilitado, a gente gera dado o tempo todo. Tem a quantidade de pessoas que está aqui, que gera planilha, que manda relatório, que gera processo no SEI, que envia informação. Então, a quantidade, imagina toda essa informação eu poder selecionar qual é a informação, qual é a fonte de dado, para qual fim eu vou estar trabalhando. Fica cada vez mais difícil eu direcionar quais são as minhas ações. Então, qualquer projeto que eu vá fazer, eu preciso selecionar o que eu vou querer utilizar. Então, eu tenho hoje dados, e aí eu trouxe alguns conceitos de Wi-Fi, de GPS, de rede social, de app integrado. Tem os dados das planilhas, tem os dados dos hospitais, tem os dados médicos. Então, qual vai ser o meu foco de ação? Não adianta eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, não, Bruno, eu acho que é importante a gente fornecer em tempo real a informação dos pacientes que estão em cada leito para um médico que está fazendo lá o acompanhamento. Excelente. Um foco. Direcionei uma ação. Ah, não, eu acho que eu queria utilizar a tecnologia GPS, selecionando o dado, a localização de um determinado paciente para poder direcionar ele para a unidade de saúde mais próxima para ele ser assistido. Ótimo. Esse direcionamento também pode ser utilizado não só para o paciente, mas para as ambulâncias, para o SAMU. Imagina o quanto de informação a gente pode estar fornecendo e de projeto a gente pode fazer com isso. Então, para cada projeto que eu vou fazer, do dado, nessa era de informação que a gente vai fazer, eu preciso selecionar a minha ação para direcionar. Não adianta eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu for tentar fazer alguma coisa em tempo real, eu posso selecionar os dados e conjuntos de informações e a benesse que eu quero alcançar nesse projeto de tempo real. Não, eu quero fazer alguma coleta de informação nas redes sociais. Então, vamos trabalhar etapa a etapa. Não adianta, como eu falei lá no início, não adianta eu tentar chegar aqui sem passar pelas etapas iniciais. Então, vamos passo a passo, evoluindo os projetos
da nossa era de informação para direcionar nossas ações. Mas antes de eu pensar em qualquer projeto de saúde digital, de tecnologia, de informatização, eu preciso ter um conhecimento geral de quais são as áreas que a saúde digital trabalha. Eu trouxe aqui como primeiro, como grande destaque, eu acho que é importante frisar, podia estar até em negrito. A gente tem essa realidade muito forte aqui dentro da Secretaria de Saúde. Eu fico muito feliz em ter uma grande parceira aqui do Cineis trabalhando com a gente em outra diretoria, mas com esses projetos de telesaúde e telemedicina. Então, Bruno, telesaúde e telemedicina é saúde digital? Sim e não. Telesaúde é saúde digital, mas ela é uma das áreas da saúde digital. Tem várias outras áreas de saúde digital, mas talvez ela seja a maior área e a que cada vez mais ganha espaço. E a pandemia acelerou isso ainda mais, porque saíram legislações específicas que permitiram que a telesaúde crescesse ainda mais. Eu vou falar um pouquinho dela mais à frente, mas como Juliana falou, a gente vai ter um Capacita 6 só de telesaúde e telemedicina. Então, a gente vai fazer só esse geralzão e depois a gente detalha. Um outro conceito é o mHealth, ou saúde móvel. Então, acho que já é realidade em alguns países essa prestação da saúde digital com a saúde móvel. Então, dispositivos móveis, um monitor cardíaco, eu acho que vocês... Eu não sei se tem no Brasil já essa realidade, mas muitos pacientes recebem um determinado monitor que fica monitorando ele em casa, ele na rua, ele no trabalho, e se houver alguma alteração, algum princípio que recomende a ida dele ao paciente, aquele dispositivo notifica um hospital, uma ambulância, aciona o paciente para que ele seja direcionado à prestação de assistência. Então, tem alguém ali monitorando o paciente em tempo real para que ele seja atendido numa necessidade. O Wireless Health é muito parecido. Deixa eu ver se eu trago uma imagenzinha aqui para vocês. Com o mHealth. Mas ele usa... normalmente ele não usa o dispositivo, né? Eu falei do dispositivo que está ali monitorando. Ele usa a tecnologia Wi-Fi. Então, ele usa um Bluetooth, ele usa uma rede sem fio para fazer essa comunicação para estar monitorando você. Muitos desses equipamentos, eles não necessariamente precisam estar no paciente. Então, ele faz um monitoramento à distância para estar acompanhando e enviando essa informação por uma rede sem fio. Então, as imagens que eu achei que tão boas são. Saúde 4.0, algumas pessoas fazem uma definição de uma área mais específica da saúde 4.0. Não é o meu entendimento. Eu entendo que saúde 4.0 é o mesmo conceito da saúde digital. É health, electronic health, e aí é muito similar ao e-commerce. Então, são os sistemas, são os serviços de saúde que você faz acesso via internet. Então, tem vários sistemas, eu acho que a maioria de vocês que tem plano de saúde já entrou num sistema online para poder fazer a solicitação da sua consulta, para fazer a marcação, para tirar o resultado do seu exame. Então, todo e qualquer serviço que seja online, a gente tem muito serviço de telesaúde online também, mas aí tem esse Electronic Health, consumir saúde através da internet. E tem o e-paciente, que é muito similar ao e-health, mas aí o foco é no paciente. Então, em vez de eu estar pedindo acesso a um serviço de saúde, eu estou informando dados meus a um sistema que ele vai estar indicando para mim uma dieta, algum tipo de atividade física para fazer. Então, a gente tem alguns sistemas desses eletrônicos e tem alguns, a maioria deles hoje, esse que é o de eletrônico, está cada vez mais se convertendo no app, né? Então, a gente tem muitos apps de saúde, com foco no paciente, com foco no cidadão, que você utiliza para poder estar melhorando a sua saúde. Big Data, e aí esse Big Data, apesar de ser um conceito de tecnologia como um todo, mas a saúde digital também tem esse conceito de Big Data, que é o quê? Imagina você pegar todos os dados da Secretaria de Saúde, independente da Secretaria Executiva, independente do hospital, e jogar num grande ambiente. Então, realmente, o conceito do Big Data é ter esse ambiente com todos os dados dentro desse ambiente
para que a gente possa fazer os cruzamentos, fazer analytics, fazer indução, fazer gráficos de tendência. Então, construir esse ambiente de Big Data. A gente já tem essa realidade hoje na Secretaria de Saúde. A gerência de inovação aqui da DG já tem esse trabalho caminhando e a nossa pretensão é fazer com que esse Big Data cada vez mais cresça de informação para que ele possa contribuir com toda a secretaria. Hoje a gente está com foco na vigilância, mas a nossa pretensão é também ter dados de assistência, também ter dados de regulação e dados que a gente achar e que vocês também acharem como interessantes a gente colocar nesse ambiente para a gente agregá-los, transformá-los e dar suporte à tomada de decisões. Dados de saúde, aí é como se fosse o antes do Big Data. Imagina a quantidade de dados de saúde, projetos de dados de saúde que existem hoje na Secretaria. A grande maioria deles hoje, inicialmente, usa planilha Excel. Então, a quantidade de esses dados estão registrados em algum arquivo ou em algum banco. Então, tenho toda essa gama de dados. E eles são o que hoje suportam o trabalho da gente. Então, eu acho que essa área já é realidade para todo mundo que está aqui. Então, é a área de dados de saúde. Então, todo mundo aqui trabalha com dado. Todo mundo aqui tem dado, gera dado. Mas eu acho que a gente precisa pensar em como transformar, não sair dessa área de dados de saúde para a área de Big Data e para as outras áreas que eu falei anteriormente. E algumas outras áreas aqui são um pouquinho mais... como é que eu posso dizer? São um pouquinho mais americanizadas, mas aí eu quero trazer também, porque quem sabe a gente não tem projetos na nossa área, ou quem sabe a gente não quer, talvez, fazer projetos que evoluam com essa tendência que a gente entenda como importantes. Então, a gente tem o Quantified Self, que é você se cuidar. Então, é você mesmo. Você não consulta ninguém, você não procura um médico, você tem sistemas que vão lhe ajudar no seu tratamento de saúde. Eu quero emagrecer. Então, eu vou selecionar qual é o meu peso, qual a minha altura, e aí o aplicativo, o sisteminha vai recomendar para você uma dieta, vai dizer quantas calorias você tem que consumir por dia, quantos quilômetros você tem que caminhar, baseado naquilo que você deseja. Então, ele é focado para você. Você faz toda aquela configuração dos seus anseios de saúde que você entende como saúde, para você ter um feedback de um sistema que vai estar lhe auxiliando a trabalhar e a melhorar a sua saúde. Os vestíveis, né, o wearable, que pode ser... E aí, esses dois conceitos, eles são muito parecidos. Eu trouxe porque alguns livros trazem esses conceitos separados, mas eu trabalho... Porque os gadgets, eles também são computacionais. Então, não faz sentido eu ter wearable gadgets e wearable computers, na minha visão. Mas eu quis trazer os dois conceitos para vocês. Então, são aqueles que a gente veste. Então, quem aqui tem ou conhece quem tem smartwatch? Então, é um wearable gadget. Ele está ali me monitorando, ele está ali verificando sua quantidade de passo, ele está verificando sua pulsação. Alguns wearables, a gente tem a parte de óculos também. Muita gente já tem aqui no mercado nacional, esses computadores vestíveis do óculos, que a gente pode estar utilizando para fazer vídeo, para fazer foto, para fazer algum tipo de monitoramento, verificar a temperatura, clima e coisas do tipo. Uma outra área que ela é sazonal, mas é uma área que nunca deixa de estar na moda, que é a área da gamificação. O que é essa área da gamificação? Como o nome fala, né? São games, são jogos. Então, é a gente construir jogos que vão auxiliar no processo de saúde. E esses jogos, e eu acho que é interessante não trazer só o conceito de jogos, mas o conceito de gamificação, porque a gamificação, além de ser um jogo, além de trabalhar o jogo, ele traz o conceito de pontuação, de níveis de ranking. Então, são aqueles jogos que você consegue ir evoluindo e passando de fase e melhorando sua pontuação. Então, a saúde digital também tem muito isso. Então, imagina uma pessoa que está fazendo fisioterapia e ela consegue utilizar um jogo que vai estar ali pontuando ela, mostrando o quanto realmente a fisioterapia está trazendo resultados positivos para ela. Então, esses jogos são extremamente importantes, mas é sazonal. Então, tem época que jogos está em alta. Hoje em dia, eu vejo que eles não estão em alta, mas daqui a pouco, espera aí mais uns meses aí, daqui a pouco vai ter um bocado de jogo bombando, de saúde, e depois eles saem de moda e depois eles voltam. Então, tem muita essa sazonalidade, mas é uma área que é muito bacana
E ela dá muito certo quando quer se trabalhar com crianças. Então, jovens, crianças, eles gostam muito dessa parte de gamificação. E são coisas que a gente pode pensar em trabalhar em projetos para algumas áreas nossas. Talvez de vigilância, talvez dentro do hospital ou do acompanhamento do paciente. Então, não perde essa áreazinha da gamificação, não. Uma outra área que é importante falar é a de cloud computing, que é tudo que a gente está falando aqui, isso está na nuvem. Então, eu não tenho mais a necessidade do meu servidor físico dentro de um hospital, eu não tenho mais a necessidade de um grande data center, todo o processamento dessa informação está na nuvem. A grande maioria dos sistemas que são comercializados hoje trabalham nesse modelo, a secretaria hoje ainda não trabalha, mas a gente tem pretensão de talvez levar alguns sistemas nossos para a nuvem para ganhar a quantidade de processamento, de armazenamento que a nuvem fornece a um custo muito menor. Medicina personalizada, foi o que eu falei para vocês um pouquinho lá atrás, é ter áreas que vão focar no individual. Ou seja, eu não vou estar prestando a assistência de forma geral. Eu vou personalizar o atendimento, o acompanhamento, a prestação da assistência àquele paciente. E, por fim, mas não menos importante, uma grande área que eu acho que, depois da telemedicina, é a que é mais trabalhada no Brasil e talvez no mundo, que é a área de interoperabilidade. Não adianta eu pensar em saúde digital, cada setor, cada hospital, cada sistema sendo independente. Eles precisam se conversar, sejam de forma interoperável total, ou seja, um sistema realmente integrado com o outro, seja de forma do dado. Então, pelo menos que os dados daquele sistema eles possam se conversar para fornecer informação para a prestação da assistência à população. Falei de várias áreas, falei de muito conceito. Esse slide vai estar disponível na página do Capacita SES, então não se preocupem, não precisam anotar tudo que eu falei agora, mas foi mais para dar uma chuva de ideias para vocês. Se vocês quiserem aproveitar até para ir fazendo algum comentário, fazer alguma pergunta específica sobre alguma dessas áreas, pode colocar no chat, no momento que eu tiver a oportunidade, eu falo para vocês. E aí, saindo um pouquinho de saúde e entrando um pouquinho em transformação digital, ver a quantidade de conceitos e de áreas que eu ganho. Ou seja, eu estou trazendo, não só agora olhando para a saúde, mas tem muita coisa de saúde, de transformação digital, que pode ser trabalhada para a saúde. Então, acho que vocês já ouviram muitos desses nomes, talvez não saibam nem o que significa, mas a gente tem Machine Learning, a gente tem IoT, a gente tem chatbots. A DG está com um projeto meio ousado aí de talvez trazer um chatbot para a gente no ano que vem. A gente tem a área de cyberataque, a gente tem Big Data que já está lá na saúde digital. A gente tem Analytics, então é importante a gente pensar nessa área de Analytics. Imagina todas essas áreas, a benesse que qualquer área de transformação digital pode trazer para a secretaria. Então, um conceito que é importante. Bruno, quero pensar em saúde digital. Qual é o primeiro conceito que eu precisaria ter? Vamos pensar em transformação digital. Sai um pouquinho de saúde e para transformação digital pensando que é um fenômeno que incorpora o uso de tecnologia às soluções de problemas tradicionais. Então, qual é o meu problema? O que eu quero resolver? Como é que eu quero sanar? E assim abrange mudanças de processos em diversos âmbitos de uma sociedade. Então, todas as áreas que eu falei de saúde digital anteriormente estão fazendo uso de alguma área de transformação digital. Então, se eu quiser me aprofundar um pouquinho nessas áreas, eu preciso entender um pouquinho de transformação digital. Entender um pouquinho. Que danada é NLP? Não vou falar. A gente vai ter um curso semana que vem, eu acho que é semana que vem, de sistemas de informação, de segurança digital, com o nosso querido gerente de inovação, o Fausto. Ele vai trazer alguns conceitos aí para vocês. Eu acredito que vai ser muito bom também. Mas, antes de pensar em qualquer coisa que eu queira trabalhar com transformação digital, com saúde digital, eu preciso entender do processo. A gente fez uma capacitação ano passado de quase 4.000 prestadores aqui da secretaria. Infelizmente, nosso instrutor não está mais com a gente, ele foi para uma outra área, ele recebeu uma promoção, ele não está mais na secretaria, mas nada impede que a gente possa tentar fazer uma outra rodada de cursos de BPM, de introdução a BPM e BPMN. A DGMOG também tem essa área,
Qualquer coisa eu choro com o Ju aí para a gente fazer. Divide, eu capacito um pedaço, ela capacita o outro. Mas eu acho que é extremamente importante a gente entender que eu não consigo, é impossível eu ter um projeto de saúde digital com sucesso se eu não pensar e não entender primeiramente de processo. Então, Bruno, o que é que você está falando? Todo mundo aqui trabalha numa área, mas será que você já parou para pensar no processo do seu trabalho? Quem é que lhe demanda atividade? As atividades que você realiza estão fundamentadas em que legislação, em que fluxos, e as entregas que você faz, quais são os alcances que ela atinge. É importante eu dizer isso para que você comece a pensar, independente do setor que você está, na Secretaria de Saúde, o seu trabalho é importante para o paciente pernambucano. Por mais que eu esteja no setor financeiro, por mais que eu esteja no setor de planejamento, por mais que eu esteja numa área burocrática, o seu trabalho é importante para o paciente pernambucano. Por quê? Porque se você está dentro da Secretaria de Saúde, a sua atividade, o processo do seu trabalho contribui para que a prestação de assistência chegue àquele paciente. Então, para que eu possa pensar no melhor projeto, selecionar a área, selecionar o meu projeto, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é parar, olhar para dentro, olhar para o meu setor, olhar para a minha área e mapear esse processo. Ou seja, eu preciso identificar esse fluxo. Se vocês quiserem depois, joga no Google um pouquinho de modelagem de processo, BPMN, muitos de vocês estão familiarizados com essa imagem. Eu não sei se eu trouxe ela aqui, eu acho que não. Mas eu preciso fazer esse mapeamento do meu processo para quê? Para discriminar todas as atividades que eu faço, como eu faço, quem são os responsáveis por aquelas atividades, quais são as legislações que determinam que aquela atividade seja realizada de uma forma tal para que eu verifique todo o processo. A partir do momento que eu faço esse mapeamento, muitas das vezes eu entendo que eu não preciso sequer inserir tecnologia no meu processo para melhorá-lo. Então, tem muita coisa que eu consigo revisar, eu consigo melhorar, eu consigo otimizar só fazendo esse recorte inicial. E aí, eu vou começar a entender, poxa, esse processo aqui, meu, eu só consigo otimizá-lo, melhorá-lo, se eu fizer a introdução de tecnologia. Seja com painéis, seja com sistemas, seja com automação, seja com qualquer uma daquelas áreas de saúde que a gente falou, ou seja com algum conceito que talvez hoje ainda não esteja em saúde digital, mas que esteja no conceito de transformação digital. Então, tá aqui, ó. Boa. Eu não lembrava que eu tinha colocado, mas eu coloquei. Todas essas imagens que estão do lado direito embaixo são pertencentes de um processo de mapeamento de processo. Então, eu preciso entender como é que o meu processo inicia, como é que o meu processo termina, quais são as tarefas que fazem parte daquele processo. Se ele for um processo muito grande, ele tem o conceito de subprocesso, então eu não preciso fazer o processo inteiro, eu posso ir fazendo subprocessos e depois linká-los. E tem vários conceitos associados que vai permitir eu ter uma visão. Imagina você olhar para um grande desenho e enxergar como é que sua atividade acontece. Somente desse jeito eu vou conseguir fazer a atividade 1, que é ter um diagnóstico da minha situação atual. Entender como é que eu trabalho hoje. Para poder, juntamente com a gestão, então não adianta eu pensar, não, eu vou melhorar o processo do meu trabalho aqui sozinho. Eu preciso envolver a gestão. Eu preciso envolver o meu coordenador, o meu supervisor, o meu gerente para melhorar. É você olhando esse processo e entendendo como é que eu melhoro esse processo. Qual é a minha estratégia de melhoria do processo. E aí eu consigo rodar essas 5 atividades fazendo o meu diagnóstico, alinhando com a minha chefia, implementando essa estratégia. Eu preciso fazer rodar. Não adianta eu ficar só no mundo da ideia. Infelizmente, tem muita gente aqui com ideia, mas se eu não tentar fazer a minha ideia rodar, eu nunca vou
validar que aquela ideia realmente é benéfica para a minha área, para o meu setor. Então, eu preciso implementar essa estratégia e testar. Testou. Realmente foi bom? Melhorou? Faz uma customização, faz uma adaptação? Melhorou. Ótimo. Roda de novo. Não melhorou, não deu o resultado esperado. Revisa, corrige e ajeita. Mas uma coisa que é extremamente importante pensar, e é um conceito cada vez mais complicado de separar aqui na secretaria, e eu acho que isso é aquele peso, né, que é bom e ruim. É o crescimento da saúde digital. Como está todo mundo doido para usar tecnologia, todo mundo só pensa em automação, só pensa em tecnologia. Então, eu preciso de um sistema, eu preciso de um painel, eu preciso... Mas muitas vezes você só precisa otimizar. Você não precisa informatizar. Você só otimiza, você só revisa, muda e otimiza. Deixa o seu processo muito mais célere. Então, realmente eu preciso automatizar meu processo ou eu preciso otimizar. Por isso que eu coloquei esses dois pesos para a gente poder fazer essa separação. Então, eu acho que esse slide aqui, se eu pudesse colocar só um slide para você, esse era o slide que eu queria trazer de saúde digital. Vê que não tem conceito nenhum de saúde digital aqui. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer um processo de saúde digital funcionar dentro da minha instituição é esse slide. Então, por isso que a DGIS optou, ano passado, por começar com essa capacitação e introdução a mapeamento de processos, para que todo mundo se enxergue quem é a minha área, qual a contribuição da minha área e da minha atividade para a Secretaria de Saúde. Quando eu tiver essa visão, aí sim eu vou conseguir passar para um segundo passo, que é identificar como eu melhoro o meu processo, identificar como o meu processo impacta na atividade de uma outra área, na atividade que chega ao paciente, na atividade que chega à minha chefia, para eu automatizar ou otimizar aquela minha atividade. E aí, baseado no mapeamento do processo que eu fiz, eu preciso ter foco. Por quê? Se a gente não tiver foco, eu coloquei 10 pontos aqui, mas eu acho que talvez vocês consigam numerar mais de 20 pontos de foco. Eu só trouxe 10. O que eu desejo ou o que é possível. Não adianta... Pode ser que o que você deseja seja possível. Excelente. Mas para qual direção eu vou apontar o meu dardo? Eu vou focar em melhorar o meu processo, otimizá-lo, área 1. Minha missão. Não, agora o que eu quero é melhorar, automatizar, otimizar o meu processo. Então, eu vou focar nessa ação. Eu vou fazer ações, eu vou conversar com as pessoas, eu vou tentar identificar como melhorar o meu processo. Por quê? Porque eu vou conseguir reduzir tempo, eu vou aumentar a minha entrega, eu vou melhorar o meu serviço. O meu foco é melhorar meu processo. Ponto 2. Quando você mapeou seu processo, que você identificou que alguma das suas ações chegam à sociedade, ou seja, esse ponto 2, ele só pode ser trabalhado se você tiver alguma coisa que você direcione ou entregue à sociedade. Ah, não, eu não tenho nada meu que eu entregue à sociedade. Então, não faz sentido eu focar na área 2. Então, esse foco 2 é específico para daqueles que mapearam o seu processo, tem alguma coisa que chega à sociedade, ao paciente, ao acompanhante, chega à população de alguma forma. Então, eu vou focar em como fazer o meu processo chegar de forma melhor à sociedade, reduzindo um tempo de atendimento, fazendo com que a entrega seja mais rápida. Eu vou identificar gargalos que fazem com que a minha atividade prejudique a sociedade de alguma forma. Então, eu vou trabalhar com esse foco de melhorar o meu serviço à sociedade. Ah, não, Bruno, eu sou área administrativa. Eu tenho muita coisa que eu entrego para o Estado. Eu trouxe Estado de forma geral, mas aqui é pensando na administração pública. Então, é para a minha chefia, é para um setor ligado à minha área, é para uma outra secretaria executiva. Então, eu tenho uma entrega que eu faço para o Estado, para a administração pública, e eu quero melhorar essa minha entrega. Eu quero reduzir o meu tempo de resposta. Eu quero... Muitas vezes o secretário, eu imagino que isso seja uma grande realidade que a DGMOG enfrenta e que ela percebeu desde que ela chegou aqui, qual é a informação que o secretário precisa para hoje. E aí a DGMOG vai pedir essa informação para quem tem a informação.
Se essa informação tiver otimizada para atender o Estado, para atender o secretário, ela vai chegar na hora. Se não tiver, aquela informação vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Como é que eu posso melhorar o meu processo para fazer com que essa informação chegue de forma mais célere ao secretário, ao Estado, ao governador, à minha direção? Outro foco que é extremamente importante, Flávio trouxe até essa informação aí lá do Barão de Lucena. Meu foco é economia. Eu quero reduzir os custos. Como é que eu consigo reduzir os custos se eu tenho gasto? Então, dentro do meu processo vai ter que ter um custo, né? Não tem como eu tentar economizar se eu não tiver um custo daquele processo que eu mapeei. Então, pode ser o custo de um medicamento, pode ser o custo de uma determinada atividade. A gente estava debatendo agora há pouco, agora mesmo, a minha equipe saiu da sala aqui, a gente estava debatendo que tem um sistema que tem um custo para o Estado e que eu consigo reduzir esse custo. Então, será que não está na hora de eu focar em reduzir esse custo, em trazer isso para uma outra equipe, tirar algumas tecnologias que têm um custo, trazer para uma tecnologia gratuita? Então, aqui já é um outro foco que eu vou estar trazendo. Quinto foco, redução de tempo, que, consequentemente, é o aumento da produtividade, né? Se eu faço em menos tempo, eu aumento minha produtividade. A ATI está fazendo um estudo recente disso. Ela mapeou seu processo, ela fez algumas alterações e ela identificou, e ela está tentando comprovar que, com a mudança do processo de trabalho que ela fez lá, ela reduziu o tempo de entregas. Ou seja, ela está conseguindo entregar muito mais com menos tempo, aumentando a produtividade da sua equipe. Um sexto ponto, e eu acho que esse sexto ponto é um dos pontos que muitas vezes a gente esquece, porque não porque a gente queira, mas porque a gente trabalha para que as coisas deem certo. Então, mas infelizmente, por mais que a gente pense, que a gente planeje, que a gente se organize, existem erros, existem falhas, existem problemas que acontecem mesmo que a gente trabalhe para evitá-los. Então, eu posso identificar que existe um grande volume de erros, e aí erros podem ser erros de prescrição, erros de execução de uma determinada atividade, o planejamento não está saindo conforme deveria, então faço um planejamento dentro do meu processo para reduzir esses erros. Sétimo ponto, e talvez o ponto que a saúde digital possa mais contribuir, é o retrabalho. Imagina que dentro da tua área tem 3 pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho para entregar a mesma informação, só que para pessoas diferentes. Ah, não, Bruno foi demandado para entregar informação para Dr. Caio, Fausto foi demandado para entregar a mesma informação por uma secretária executiva, e Ivan foi demandado para entregar a mesma informação, só que por uma outra pessoa. Poxa, peraí. Será que o trabalho, tudo o que Bruno fez, não poderia entregar para as 3 pessoas? Bruno, tu está usando um exemplo não tão interessante. Vamos para a realidade? Quantos relatórios são enviados por hospital para a Secretaria de Saúde? Porque cada área pede uma informação diferente, mas que essas informações se complementam. Será que eu não poderia enviar um único relatório com tudo e um sisteminha quebrar esse dado e entregar para cada área? Porque a pessoa que iria enviar a informação ia ter um único trabalho, mas hoje ela tem 3, 4, 5, 6, dependendo da quantidade de informação que ele tem que fazer. E uma outra coisa, cada área cuida de um determinado... cada setor cuida de uma determinada área. Mas muitas vezes, por ele não ter informação da outra área, ele precisa digitar aquela informação novamente. Será que eu consigo obter a informação da outra área para fazer meu trabalho? E isso talvez seja uma grande realidade ou necessidade de unificação de informações das áreas da secretaria. A vigilância precisa ter acesso à informação da regulação e da assistência. A assistência precisa ter acesso à informação da atenção básica e da vigilância. A regulação precisa ter acesso à informação de todo mundo. Então, será que eu posso fazer com que essa informação seja compartilhada com todas as áreas para que o retrabalho seja diminuído? E aí, além do retrabalho, entra na outro foco,
que é o foco da coleta de dados. Qual é o meu processo de coleta de dados? Essa coleta de dados é feita como? É feita por e-mail? É feita num sistema? Eu consigo melhorar esse processo de coleta de dados? Tem setores que vêm aqui trazendo um HD para eu salvar o dado para ele poder levar para trabalhar. Será que esse processo não poderia ser informatizado? E não só da coleta, do compartilhamento. O Estado construiu, e a gente está dentro desse projeto, a gente está querendo trabalhar com um projeto de compartilhamento de dados. Imagina a quantidade de gente dentro dessa secretaria que trabalha para criar arquivos Excel para compartilhar com outras unidades. Será que todo esse processo não poderia ser automatizado? E o cara logar no sistema, o sistema saber qual é o dado que ele tem direito a pegar, e ele pegar o dado apenas que ele tem direito? Ou até nem isso, ele não precisaria nem logar, ele criaria um robozinho para ir buscar de tempo em tempo, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo da frequência que aquele dado é gerado, e ele colocaria isso direto dentro do sistema dele. Último ponto de foco, eficácia ou eficiência. Será que eu não consigo transformar meu processo, minha atividade, fazendo com que ela se torne mais eficaz ou mais eficiente? Então, pensando em tudo aquilo que a gente falou, eu quero trazer só um resumo geral do escopo do que é a saúde digital, até para dar um refresh. A gente falou um pouquinho do conceito lá introdutório, mas aí eu estou trazendo de novo. Acho que a gente descarregou um bocado de informação aqui em vocês. Então, grande parte das ações da saúde digital consiste em reunir informações sobre os pacientes e fazer um acompanhamento mais completo do seu histórico, seja por meio de tratamento, consultas e exames realizados. Quais dados hoje você tem dos pacientes que a gente poderia pensar num projeto de saúde digital, reunindo e consolidando essas informações sobre o paciente para entregar ele para a equipe médica, para um profissional de saúde que vai estar lá fazendo trabalho? Hoje, nossos hospitais têm o painel de indicadores, né, galera? Vocês são maravilhosos. A gente tem esse projeto já de saúde digital dentro dos seus hospitais. Será que a gente não consegue fazer esse projeto acontecer em todas as nossas unidades? E será que a gente não consegue trazer esse painel para dentro da Secretaria de Saúde, para os gestores públicos, consolidarem essas informações do paciente para pensar e melhorar os tratamentos, as consultas e os exames que precisam ser realizados? Outro ponto que a gente pode focar de escopo. A saúde digital pode conhecer os custos, o grau de eficácia dos seus processos, o andamento do fluxo do seu trabalho e também o desempenho de cada equipe. Eu posso trabalhar com o conceito de equipe, de setor ou de profissional individualizado. Então, eu consigo construir painéis, eu consigo consolidar dados, mas quais são os dados e onde esses dados estão, para que eu possa entender de custos, de processos e de fluxos, para melhorar a atividade de uma equipe minha. Outro escopo que eu posso delimitar: fornecer subsídios para prever a necessidade de novos investimentos com a expansão de uma área. Como é que eu vou me planejar? Ah, não, eu preciso abrir uma UTI nova. A gente viu aí no meio da Covid a quantidade de leitos de UTI, a quantidade de hospitais de campanha que foram abertos. Como é que o secretário delimitou quantos leitos e quais unidades ele iria abrir? Ele precisava de subsídio. Então, eu tinha todos os setores da Secretaria de Saúde muniram a equipe de gestão de dados para que ele pudesse consolidar esses dados, planejar os investimentos que eram necessários para abrir aquele leito, abrir aquele hospital. Então, é importantíssimo, aconteceu na Secretaria e vai continuar acontecendo, e a gente consegue melhorar ainda mais isso. Um projeto que está em andamento, e eu sei que está em andamento, mas a gente ainda tem muito a evoluir. Eu posso antever os níveis de estoque de medicamento e insumo da Secretaria. O que é isso, Bruno? Qual é o meu estoque hoje? Pensando na Secretaria como um todo. Quando esse estoque vai acabar? Se ele estiver dependendo de em quanto tempo aquele estoque vai acabar, eu preciso fazer uma nova compra. Eu preciso deslocar estoque de medicamento de um hospital para outro. Eu preciso mandar determinado estoque para a farmácia judicial. Eu preciso evitar que o medicamento que vai vencer acabe.
Eu preciso fornecer insumo suficiente para que o hospital rode sem que eles faltem. Então, toda essa informação, se ela não tiver digitada, se eu não tiver esse dado, eu não vou conseguir trabalhar nesse escopo da saúde digital. E o último escopo, que eu acho que é um acrescente, que eu acho que é um anseio maior de vocês e meu também, é uma habilidade de utilizar esses dados para fazer análise e raciocínios sistemáticos para conduzir o processo de tomada de decisão mais eficiente. Então, é como se fosse um resumo de tudo que a gente falou antes aqui nesse slide, mas pensar em como tomar decisões cada vez mais eficientes. Mas não adianta eu falar tudo que eu falei até agora em 1 hora e, sei lá, um bocado já, quase meia, se eu não tiver um processo de mudança de cultura dentro da minha unidade, dentro do meu setor. Infelizmente, ainda é realidade grande dentro da Secretaria de Saúde a quantidade de papel. Pensando nisso, a gente está com um projeto nosso aqui na Secretaria, o Eco6, tem várias áreas envolvidas, ele é dirigido pela DGMOG, e a nossa missão é trazer economias sustentáveis aqui para a Secretaria. Um dos focos é reduzir a quantidade de papel impresso. Não faz mais sentido eu ter esse grande volume de papel na Secretaria de Saúde. Vamos informatizá-lo, nem que seja para a etapa 1. Qual é a etapa 1, Bruno? Tira esses papéis e joga ele para dentro de um sistema, seja uma planilha, seja um documento, seja lá o que for. Pelo menos informatiza. Para que, a partir do momento que ele esteja informatizado, eu possa consolidar, trabalhar nele de uma forma mais integrada e construir painéis. Já tem muitos painéis nossos que leem de planilha Excel. Já é um grande avanço. E quem sabe a gente conseguir evoluir para um segundo modelo. Esse segundo modelo aqui eu trouxe só o conceito já de Data Warehouse, mas talvez só colocar isso em banco de dados. Se eu colocar só esses dados em banco de dados já é um grande avanço. Mas se eu colocar isso no Data Warehouse, o avanço tecnológico vai ser ainda maior. Por quê? Bruno, a partir do momento que eu tiver esses dados, que eu conseguir fornecer esses dados, o que eu vou fazer? Tem 2 painéis lindos aqui. Não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, muito em breve vocês vão conhecer. São painéis construídos pela Secretaria, para a Secretaria, já estão em uso hoje na Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Então, esse primeiro painel aqui de cima, ele tem dados de internação e de ocupação de todas as UTIs e enfermarias das unidades sob gestão da Secretaria de Saúde. Esse painel aqui permite eu filtrar por GERES, filtrar por hospital, selecionar um grupo, se eu quero focar no grupo de adulto, no grupo infantil, no grupo NEO, se eu quero fazer um trabalho regionalizado, se eu tenho leito sobrando de uma determinada especialidade para poder destinar aquele leito para uma outra especialidade, quais são os meus leitos que realmente está fazendo falta para eu poder abrir mais leitos? Então, esse painel aqui mune não só a Central de Regulação, mas os agentes decisores aqui da Secretaria, para que eles possam direcionar ações de fechamento, abertura de leito, criação de especialidades, os focos da Secretaria. Tem muito a evoluir ainda? Tem. Tá faltando muito dado a ser implementado aqui? Tá. Eu preciso evoluir? Preciso. Mas já foi um grande avanço que a gente trouxe aqui para a Secretaria. Um outro sisteminha, painel de monitoramento de urgência e emergência, também utilizado lá na Central de Regulação. Talvez você e eu, a primeira vez que eu vi isso aqui, a gente não esteja entendendo nada do que é esse painel. Mas esse painel aqui, esse cubo, permite aos médicos e aos profissionais da regulação dizer para qual unidade da secretaria eu vou mandar um paciente que precisa de atendimento de urgência e emergência. Então, esse painel permite eu verificar se a unidade está lotada, se a unidade, quantos profissionais tem daquela especialidade na unidade, se aquela unidade está com alguma restrição, se a unidade tem oxigênio, se a unidade está com algum alerta. Esse amarelinho aqui é um alerta. Então, esse painel aqui municia a Central de Regulação para destinar aquele paciente para uma determinada unidade. Mas para que eu possa criar painéis como esse,
eu preciso de um grande trabalho de processamento de dados. Então, esse trabalho de processamento de dados é uma área da inteligência artificial. Eita, Bruno, a Secretaria de Saúde já tem projetos de inteligência artificial? Já. Talvez vocês não saibam, mas nós já temos essa área de processamento de dados, que faz o quê? Que faz extração de informação. Temos pretensão de trabalhar com mais algumas áreas aqui. Talvez a próxima área que a gente vai trabalhar vai ser a área de Machine Learning. O que é Machine Learning? Eu leio um monte de dados e esses dados vão gerar uma informação que vai auxiliar no processo decisório. Ele dá um indicativo. Bruno, como é que eu posso pensar, como é que eu posso entender melhor pensando em Secretaria de Saúde? Eu acho que vocês ouviram isso nos jornais, quando a gente estava no meio da pandemia, que tinham empresas que estavam baseadas no raio-x de cada paciente, identificando se aquele paciente tinha COVID ou tinha algum comprometimento respiratório. Imagina eu pegar todas essas imagens, jogar dentro de um projeto de Machine Learning, ele vai separar os pacientes, ele vai chegar, ó, esses pacientes aqui têm uma chance de 70%, 80% de estar com o pulmão comprometido. Esses aqui não. E ele já entrega para o médico essa informação. E aí o médico vai fazer o quê? Ele vai trabalhar naqueles pacientes que estão com indicativo muito maior de estar com a saúde comprometida. Os outros pacientes, talvez ele faça uma análise muito mais rápida. Ele vai focar naqueles que o computador disse a ele, ó, esse paciente aqui tem um risco, uma necessidade muito maior de assistência. Redes neurais, chatbots, robôs. Robôs, aqui eu trago os dois conceitos de robôs. Quando a gente fala de robô, a grande maioria das pessoas só pensa no robô, aquele robozinho, né? Não o materializado humano, mas um robozinho que vai estar carregando alguma coisa, levando alguma coisa. Não só esse robô. O robô que eu falo aqui também, que talvez a gente implemente de uma forma muito mais célere, a gente já tem robôs rodando aqui na secretaria, são aqueles robôs de automação. Então, eu não preciso de uma mente pensante para executar uma tarefa. Como assim, Bruno? Imagina tarefas repetitivas. Não, eu vou clicar numa coisa, vou arrastar para cá, vou salvar um arquivo, vou jogar dentro de uma planilha e vou gerar uma informação. O robô pode fazer isso. Eu não preciso de uma pessoa mais para fazer isso. Então, cada vez mais, a gente está pegando essas pessoas, mandando para atividades que precisam de mentes pensantes e colocando robôs. Talvez isso aconteça em muitas áreas da Secretaria de Saúde. E aí a gente vai poder estar utilizando esse pessoal para fazer atividades que precisem de pessoas pensando. E aí eu trouxe as três missões principais dessa área, que é, não adianta eu pensar em processamento de dados se eu não entregar algo que auxilie no processo de suporte à tomada de decisão. Se ele não facilitar a tomada de decisão, eu não entreguei nada inteligente. Ou um processo que eu rodo que vai automatizar uma tarefa. Então, vai reduzir o tempo para uma pessoa executar uma tarefa. E uma outra coisa que também pode ser trabalhada são análises preditivas e de planejamento. São os gráficos de tendências. O que é predizer? É eu avaliar que vai acontecer alguma coisa e eu entregar essa informação para que uma ação seja tomada antes que aquilo aconteça. E aí, trazendo um pouquinho para a Secretaria de Saúde, eu quis trazer alguns processos aqui finais, para a gente entender como isso já é realidade dentro da Secretaria. Então, uma das grandes áreas, a área da telesaúde, eu trouxe só um slide, ela foca hoje em teleassistência, teleregulação, teleeducação, que é essa área de formação, e telegestão. Ela qualifica profissionais e estudantes de saúde. A gente está aqui fazendo uma aula, fazendo teleeducação, fazendo telegestão, fazendo formação com vocês digital. Então, nós estamos fazendo saúde digital nesse exato momento, qualificando os profissionais da Secretaria de Saúde. Hoje, já tem quase 100 mil usuários registrados na plataforma e já foram realizados mais de 500 cursos e capacitações. Além disso, já conectou e aproximou profissionais e gestores da saúde. Já tivemos cerca de 5 mil sessões de vídeo colaboração e mais de 160 mil profissionais participaram dessas reuniões. Enquanto a parte de assistência, ela tem focos em consultas, exames, laudos, consultorias e prescrições. A grande área hoje, e se Deus quiser, aí a telesaúde vai desleixar aí mais um bocado de área, é hoje a área
do ECG, da telecardio. Ela já realizou. Quando eu fiz essa aula, acho que faz uns 3 ou 4 dias, eu tirei esse print. É um painel construído dentro lá do site da Telesaúde. Se você clicar se você acessar esse linkzinho aqui, depois você vai ter informações mais detalhadas, mas verifica o quanto a Telesaúde já contribuiu com a população pernambucana só em relação ao eletrocardiograma. Já foram realizados mais de 3.600 exames. 2.600 desses exames foram caracterizados como urgentes. E 202 geraram alertas. O que é esse alerta? Eu preciso socorrer aquele paciente da forma mais rápida possível, salvando 202 vidas. Se esse paciente não fosse identificado, ele teria morrido. Então, a Telesaúde aí veio... Pô, eu sou feliz demais em saber que a Telesaúde está fazendo tudo isso. Se a informática aqui puder ajudar, aí tá junto, aí a gente vai ajudar muito mais isso a acontecer. Então, vai ter uma outra aula de Telesaúde aí para carregar vocês de informações muito mais bacanas do que essas. Uma outra área que já é realidade na secretaria, talvez vocês não saibam, mas esse monitorzinho, eu acho que todo mundo aqui já viu um bichinho desse, né? Não, talvez não dessa marca. Isso aqui é saúde digital. Então, esse equipamento, que é um monitor, é como ele é chamado, ele monitora o paciente que está dentro do hospital, verificando os sinais vitais do paciente para que possa ser feita uma tomada de decisão, para que seja feita uma ação imediata para acompanhar aquele paciente. Então, esses monitores já são uma realidade em todos os nossos hospitais. Eu acho que imagino que em todos os hospitais do mundo. A Renata da Telesaúde trouxe informação bacana demais para vocês aqui. Ó. Essa informação que eu trouxe é só na rede de urgência e emergência nas APS. Nas APS está mais de 46 mil exames realizados. Meu velho, vocês arrasam. Parabéns, Telesaúde, parabéns. E esses computadores Wearable Computing, né? Que a gente tem 3 focos aqui de ação. Então, a gente tem sensores, smartwatches e smart glasses, que eu quis trazer. Mas todos aqui já sabem, a gente tem hoje muitos processos na Secretaria de implantação de próteses. Então, essas próteses também são computação digital. E aí eu trouxe uma figurinha aqui do lado. O mais conhecido para vocês são os smartwatches, eu imagino, da mesma forma que é para mim. Mas a quantidade de smarts que existem já no mundo aqui, ó, Smart Show, Smart Belt, Smart Pants, Smart Ring. Então, a quantidade de sensores e de computadores que podem ser vestidos hoje é infinitos. Então, a gente tem muita coisa bacana aí para pensar nessa área de Wearable Computing. Uma outra área, que também é realidade já na secretaria, é a cirurgia robótica, que é uma cirurgia assistida. Então, não é um robô que está realizando a cirurgia sozinho, é um profissional de saúde que está ali realizando a cirurgia. Ele tem aqui, ó, joysticks na mão, que está controlando o robô, e tem um visor que tem uma câmera que tem uma visão muito maior. Então, ele tem uma visão HD aqui, 3D, em 3 dimensões, que ele consegue enxergar o que está sendo realizado naquele momento, permitindo que essa cirurgia seja muito menos invasiva, tendo muito menos dor ao paciente, com uma perca de sangue muito menor. Claro que, querendo ou não, como eu estou fazendo tudo isso aqui de cima, o potencial de recuperação é muito mais rápido. O médico tem uma visão muito melhor do que olhando a olho nu, que ele, como muitas vezes a área é muito pequena, então aquela câmera dá uma ampliada na imagem para que ele trabalhe de forma muito melhor. É muito mais preciso, porque a mão não treme, as garras do robô podem ser bem pequenininhas, então dá uma precisão muito maior para ele. Traz um benefício de ergonomia. Imagina ele passar aqui 4, 5 horas em pé, ele está geral, digestivo. Então, todas essas áreas aqui já são beneficiadas com essa cirurgia robótica. Oi? Voltei. Aí. Vocês acompanharam até onde? Foi. Ajudem aqui.
tive uma desconexão aqui durante a cirurgia robótica até o início desse slide. Beleza. Valeu, gente. Então, aqui, uma outra área, a área de cirurgia robótica, é uma cirurgia assistida. O médico ele faz essa cirurgia acompanhada. O robô ele realiza o que o médico determina. Então, tem vários benefícios aqui. Eu trouxe alguns deles. Então, ela é uma cirurgia muito menos invasiva, com menos dor, traz um potencial de recuperação muito mais rápido para o paciente, dá uma ampliação da imagem, uma visão 3D, uma visão muito mais ampliada para o médico. Então, isso permite com que ele seja muito menos preciso, além de que, como as garras do robô, elas podem ser bem pequenas, então a precisão da cirurgia ela é muito maior. Além de que ele traz a benesse da ergonomia para o médico que está ali sentadinho, mais confortável do que passar horas e horas em pé. Então, já temos várias áreas da secretaria realizando esse tipo de procedimento cirúrgico. E existe a pretensão de aumentar cada vez mais as cirurgias que podem ser utilizadas serem realizadas de forma assistida com robô. E uma outra realidade, hoje no estado de Pernambuco, eu não vi ainda a unidade nossa. Meus supervisores, se vocês souberem de alguma coisa, gritem aí para mim. Mas eu acho que a gente hoje está com esse foco ainda só nas unidades de educação do estado. Então, eu sei, tem algumas unidades de formação, FPS, Universidade Católica, Federal, e tem alguns laboratórios de informatização que já estão trazendo essa tecnologia, que é a tecnologia da realidade virtual. Hoje, dentro da área da educação, mas ele tem vários benefícios que o que é? Imagina você ter uma aula de anatomia enxergando o órgão. Ou seja, você não está só lá mais no conceito. Você está imerso numa realidade virtual com um corpo de tamanho real que você pode ter acesso, identificar onde ele está. Se tiver algum tipo de comprometimento, você conseguir enxergar tudo isso. E aí o grande foco maior, que tem um avanço mais frequente nessa área, é na capacitação de profissionais cirurgiões. Então, tem muito cirurgião que faz essa imersão. Ele usa não só o óculos, como o joystick também, para fazer simulações, identificar complicações e realizar os procedimentos da forma mais precisa como deveria. Uma outra área que eu não tenho muito conhecimento, mas que eu vi muita coisa na internet, é a área de odontologia. Então, a área de odonto também está utilizando muito desses óculos e muito das simulações e sisteminhas. Eu acho que ela é ainda mais antiga na área de odontologia do que na área de medicina. E, por fim, um conceito que eu queria trazer para todo mundo, eu acho que é importante, não dá para eu falar de saúde digital, não dá para eu falar de trabalharmos todos juntos, sem que eu traga um pouquinho do conceito da estratégia de saúde digital que o governo federal está querendo trabalhar, que é importante, acho que essa imagem, se vocês ainda não tinham visto essa imagem, em qualquer lugar que vocês virem essa imagem agora, vocês vão associar isso à estratégia de saúde digital, a importância de ter acesso e de trocar informações de toda a rede de atenção. Então, eu não estou falando mais só agora dos hospitais da Secretaria de Saúde, eu estou falando da atenção básica, eu estou falando dos postos de saúde, eu estou falando da gestão estratégica aqui, eu estou falando das informações que vão para o governo federal. Pensando em 7 esferas de ação. Primeira missão do governo federal, e que é um foco também, um projeto nosso aqui da diretoria, é tentar construir um sistema de prontuário eletrônico unificado, independente de onde esse paciente estiver, por onde ele estiver passando, os médicos que tiverem acesso a esse sistema vão poder acompanhar todos os dados desse paciente. O que tiver registrado na atenção básica, os exames realizados, os resultados desses exames, os atendimentos que eles tiveram nas UPAs, o atendimento que ele está tendo ali no hospital, a UPA vai ter acesso também a essa informação. E tem um grande trabalho, um lindo trabalho aí, que está sendo coordenado pela CEGEP. E eu acho que muito em breve a gente vai estar conseguindo fazer com que esse prontuário único nasça. Um outro projeto também que está na estratégia de saúde digital são sistemas integradores de serviços e processos de saúde. O que é isso, Bruno? Lembra lá de interoperabilidade? Eu preciso integrar os serviços. Eu preciso começar a entender o que cada área faz para fazer com que elas estejam cada vez mais integradas. Terceira área, a área de telesaúde, plataforma de colaboração, não vou repetir.
que vocês já ouviram um pouquinho aí, é a nossa querida área e amada área da telesaúde. Uma quarta área que é extremamente importante e que o governo federal sabe, e a gente também está focado nisso aí, é engajamento do paciente. Eu preciso identificar como o paciente pode participar desse processo para melhorar a qualidade da assistência que chega a ele. Quinto, e é uma realidade agora, nesse momento, capacitação de profissionais de saúde. Precisamos trabalhar cada vez mais nessa capacitação. Sexto ponto, melhoria do trabalho em toda a rede. Esse eu vou deixar para um próximo slide, para vocês entenderem. E o sétimo é evoluir o ecossistema de inovação, de transformação digital, de saúde digital. E aí, essa estratégia de saúde de informação vai trazer uma série de benefícios. E o primeiro dele, que é responsabilidade minha, que a gente vai trabalhar para conseguir fazer isso, é internet de qualidade. Não adianta eu pensar em nenhum projeto de saúde digital se eu não tiver, no mínimo, uma internet de qualidade. Então, todas as unidades da gente precisam dessa internet de qualidade, precisam ter fibra, precisam ter acesso rápido para que os sistemas possam ser utilizados na sua maior benefício. Acesso à informação de saúde em tempo real, medicina baseada em evidências, permitindo uma maior precisão no diagnóstico, que o cuidado seja continuado, e aí aquela questão do prontuário único, né? Ou seja, eu não vou repetir exames que eu já realizei, eu vou continuar o meu cuidado, eu vou estar sempre... Fui atendido numa unidade de pronto atendimento, numa UPA. Cheguei no hospital, o médico vai ter todas as informações do meu atendimento que aconteceu lá na UPA. Melhorando a produtividade e a resolutividade dos casos, aumento da eficiência e uma distribuição inteligente e otimizada dos recursos. Então, eu vou distribuir, faz-se um tratamento de dados para eu identificar qual a quantidade para onde eu devo distribuir cada tipo de insumo, cada tipo de medicamento. Foco, outro benefício, eu acho que isso aqui todo mundo anseia e já é uma realidade hoje na Central de Regulação. O pessoal do CNC está virado aí. A Grambi, parabéns, Grambi, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Redução no tempo de espera em serviços especializados e uma melhor gestão de filas. Então, o paciente demorar cada vez menos na fila, permitindo que ele tenha acesso àquele serviço de saúde em um tempo muito menor. Maior capacidade de controle sobre a dispensação e uso de medicamentos, embasando tudo isso para a formulação de políticas públicas. Não adianta eu pensar em cada projeto desse sem formular políticas públicas, prevenindo doenças e agravos e uma melhor gestão dos surtos. E, por fim, contribuindo para a gestão dos serviços de saúde mediante análise de eficiência, efetividade e eficácia da atenção em todos os níveis. Eu acho que a gente não pode trabalhar dissociado dessa estratégia de saúde digital que é planejada pelo Ministério da Saúde. Espero que continue, independente do presidente que assumir, para ser implantado até 2028, mas seja o governo federal ou não, eu imagino que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco quer isso, que todos que estão aqui querem isso. Então, vamos fazer isso acontecer. Tem muito benefício para ser alcançado com a estratégia de saúde digital. E aí, um conceito geral, talvez esse slide não faça muito sentido para alguns de vocês, mas eu não podia terminar essa aula de saúde digital sem trazer esse conceito de interoperabilidade, que é, olha a quantidade de dados hoje que só o Ministério da Saúde tem dos nossos sistemas. Então, tem uma base de dados aqui, no lado direito, todas as bases que eles têm, CNS, Cartão Nacional de Saúde, Cartão Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, Sistema Ambulatorial, Hospitalar, CIS-PNI, que é de vacinação, Atenção Básica, TIS, que é da rede complementar, ou seja, eles têm os dados da rede complementar dos planos de saúde, GAL, estoque da farmácia, RTS, SUS notifica. Então, essas bases todas estão lá no governo federal e a gente pode conseguir criar serviços que consumam essa informação. E ele já tem alguns trabalhos, que eles estão na meta de liberar um container aqui para a secretaria, com alguns projetos que já estão disponíveis. O laranjinha do conjunto mínimo de dados e os serviços disponíveis, eles já estão disponíveis, que é
do resumo do atendimento, sumário de alta, imunização, isso aqui é tudo atenção básica. Cadastro de estabelecimento CNS, trilha de auditoria e notificação Covid. Isso aqui já está disponível para a gente consumir, basta que a gente crie credenciais de acesso a esses dados. E tem muitas outras informações que poderiam ser trabalhadas. Então, qualquer sistema, qualquer projeto que eu vá fazer, é importante eu entender quais são os dados que já tem hoje, para que eu não tenha trabalho, para que eu integre esses dados com os meus sistemas e com os painéis que eu vá construir daqui para frente. Resuminho, rápido, foi meio longa a aula, mas eu acho que foi bem bacana para todo mundo. Para eu implantar saúde digital em qualquer unidade que eu queira fazer na minha área, eu preciso dos meus 6 marcos. Avaliar meu processo, identificar quais são os dados envolvidos, ter foco, ou seja, identificar qual vai ser o meu foco de ação, pensar numa mudança de cultura que com certeza vai ser necessária, identificar qual a área de saúde digital vai ser trabalhada para que isso aconteça e, se possível, alinhar esse projeto à estratégia de saúde digital. Então, era isso. Sou Bruno Rodrigo. Hoje eu estou aqui diretor da DGIS, ligado à CEAF. E eu espero que tenha sido bom para todo mundo. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Aguardo o comentário de todo mundo para que a gente possa fechar essa aula de hoje. Deixa eu só trazer para cá e encerrar a apresentação para vocês não ficarem vendo o slide aqui na frente, que aí eu fico olhando para cá. Valeu, Renata, Natália, obrigado. Késia. Do Cineide, eu sou suspeita. Você é mesmo, querida amiga. Então, assim, eu acho que, pensando nesse slide, eu tentei dar uma explanação geral. Eu acho que ainda tem muito a ser aprofundado. Vocês vão ter acesso a esses slides. Pode pegar lá no site da DGMOG para dar uma aprofundada, para falar com outras pessoas, para envolver outras pessoas nesse tipo de projeto, para que a gente possa trabalhar. E a diretoria fica aqui à disposição para cada projeto que vocês queiram fazer. Vocês têm meu contato, a maioria de vocês tem meu contato, a gente já trabalha junto há muito tempo, mas eu acho que é um slide, ou talvez parte desse slide seja importante ser levado para outras pessoas, que vocês consigam realmente melhorar as atividades da secretaria. Aí aumenta a nossa responsabilidade muito, Seabra, aumenta muito. Eu acho que a saúde digital é uma realidade, ela veio para ficar, e eu acho que a gente tem essa meta aí. Ai, que legal, nem sabia. Denis, ou foi o... Foi Denis. Denis deixou todo bonitinho aqui para eu passar para vocês aqui, mas eu passei do outro lado. Show de bola, Denis. Obrigado. Eu vi agora. Aí, ó. Próxima aula. Todo mundo aqui, super convidados, viu? Semana que vem, dia 6. Nosso amigo Fausto, aí, querido Fausto, gerente de inovação, vai estar falando aí sobre sistema de informação. Uma aula um pouquinho mais técnica. E segurança, né? Segurança da informação, eu acho que é um conceito que está cada vez mais presente, mais importante, a gente poder entender um pouquinho. Não adianta eu pensar em saúde digital se eu não entender de segurança da informação. Eu acho que é uma aula que vai complementar muito do que foi falado hoje. Então, acho que é importante, se vocês puderem participar também, participem dessa aula, para que a gente possa evoluir aí muito nessas áreas. E aí, só deixando aqui no finalzinho para vocês, vamos chegar nessa realidade aqui. Eu acho que a secretaria pode, e com a contribuição de vocês, a gente vai conseguir chegar muito longe. Agradecer aqui os comentários. Flávio, doutora Ilen, Tiago, Isa, Denis, Sabrina, Ricardo, querido Aldo,
Berg, Bárbara, Arthur, Jamerson, brigadão. Amada Tassi, Fernando, show de bola, Fernando, brigadão. Zé Carlos, Manuel, Cris, meu braço direito aqui dos hospitais é suspeita a falar. Botar você para dar a próxima aula, Cris. Ivan, Geraldo, brigadão. Ciência e tecnologia, isso aí, Ernesto, tá na veia. Já consigo mais não, já há muitos anos já no estado brincando com ciência e tecnologia, a gente vai fazer muita coisa boa ainda para essa Secretaria de Saúde. Queria agradecer a todo mundo que pôde dedicar um tempinho de vocês aqui. Como o Ju precisou sair para um outro compromisso, vou encerrar aqui com vocês. O Emerson ou o Denis, acho que eles vão pausar a gravação. Calife, amigo, brigadão. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição. Acho que todos, se vocês não tiverem meu contato, vou botar aqui no chat. Podem me aperrear aí, que a gente tem muita coisa boa para fazer. Fico à disposição para que a gente faça trabalhos bacanas aí. A diretoria e toda a equipe, coloco o nome de toda a equipe, porque a minha equipe é fera, toda a equipe aqui é fera. Estão à disposição aqui para ajudar na saúde digital. Aí tem uns planejamentos muito bacanas aí para o futuro. Se estiver faltando computador, reclama com o doutor Aile. Minha amiga, vamos fazer essa licitação. Tem computador novo para chegar esse ano, viu? A gente vai conseguir trocar esse parque aí. Deus quiser, o secretário já aprovou. A gente vai fazer muita coisa bacana aí. Já chega computador bom aí para todo mundo. Valeu, gente. Brigadão, um abraço. Emerson, tu pode pausar a gravação aí, encerrar? Não sei se sou eu. Acho que é Emerson.